Olá, crianças! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos então dar início à nossa aula de matemática de hoje. E hoje nós vamos compreender a importância de ter uma unidade de medida padronizada. Conhecer o centímetro como unidade padronizada de medida de comprimento. Comparar a medida de comprimento a partir de meios não padronizados. Fazer medições a partir de situações do seu próprio cotidiano, certo? Então, pessoal, antes de existirem, as medidas padronizadas, de inventarem, um padrão de medida, nós tínhamos outro tipo de medida, que ainda hoje é usado, que é o nosso palmo, medir as coisas com o palmo, que é o passo, quando lá no campo a gente não tem como medir, a gente conta os passos para medir o campo de cada lado. E quando vai medir a trave, a gente usa o quê? Usa os pés para medir a trave do campo de futebol que vai se brincar, certo? A polegada era representada pelo dedo polegar das pessoas. Por que não padronizada? Porque isso difere de pessoa para pessoa, Tem uma pessoa que tem a mão maior, outra que tem a mão menor, Então não tinha um padrão, não tinha uma medida exata, tinha-se uma estimativa, uma noção de quanto dava mais ou menos, de quanto dá, porque ainda hoje essas medidas, quando não tem a nossa medida que hoje a gente usa-se o palmo, o passo, o pé, o polegar, tá? Mas não é padronizado, porque não é uma medida exata. E aqui nós temos, o nosso sistema de medidas, medida de comprimento, medidas padronizadas. Hoje nós temos como medir e ter uma medida exata. Aqui estão representados alguns instrumentos de medida: a régua, a fita métrica e a trena, certo? Trouxe essas imagens para vocês verem direitinho, tá bom? E os passarinhos ao lado. A nossa aula de português, a palavra hoje é pássaro, E eles estão aqui também, ó. Então, tudo bem? Vamos adiante. Então, estão aqui mais uma vez, Medidas de comprimento Podemos utilizar vários instrumentos para medir comprimento. Observe, aqui nós temos a régua, o metro, a fita, tá? E a trena, e o metro articulado, tá? Para medir terrenos, usado principalmente por pedreiros para medir paredes, que é o metro articulado, E a trena para medir o lote de terreno. Aqui é um metro em madeira para medir fitas ou tecido, e a fita métrica usado pela costureira para tirar a medida das pessoas, certo? Vamos lá? Aqui, pessoal, um pouquinho mais de atenção, tá? Medidas de comprimento. Usamos o metro para medir comprimento. O metro, representado pela letra M, é a unidade principal de medida de comprimento, Utilizamos o metro, podemos medir comprimento, a largura, a altura das coisas. Você certamente reconhecerá nas ilustrações a representação dos objetos mais usados por nós para medir comprimento de tecidos, estradas, ruas, rendas, fitas, altura de pessoas e etc. Então, essas são as unidades de medida de comprimento mais usadas, tá? Metro, lá na loja de tecido, como já foi falado, usado pelo vendedor. Fita métrica, usado pela costureira para tirar a medida das pessoas para poder fazer a roupa igual ao corpo, A trena, usado também para medir parede, para medir às vezes tecido,
para medir o tamanho de um terreno, certo? E aqui o metro articulado, que é usado por pedreiros para medir parede, para medir quando vai construir uma casa. E a régua usada pelos alunos, professores na escola, né? O resultado da medida de comprimento é indicado na maioria das vezes em centímetro, metro ou quilômetro, certo, crianças? E aqui nós vamos conhecer mais a fundo, né? Medida de comprimento. O metro, ele é dividido em 100 pedaços de mesmo tamanho, chamado de centímetro. Então, 1 metro é igual a 100 centímetros, tá? Cada centímetro é dividido em 10 pedacinhos, chamados de milímetros. 1 milímetro é 100 centímetros. Então, 1000 milímetros, certo? Igual a 1000 milímetros. Então, 1 metro, 100 centímetros, 1000 milímetros. É assim que é dividido. Quando dividimos o metro em 10 pedaços do mesmo tamanho, encontramos o decímetro, mas isso aqui a gente vai aprender mais adiante, tá? O que interessa para nós aqui, né? Por enquanto, é o metro e o centímetro. E o milímetro, né? Aqui o decímetro a gente vê um pouco mais à frente, tá? Mas aqui uma breve explicação. Um metro tem 10 decímetros. 1 centímetro tem 10 1 decímetro tem 10 centímetros, certo? Então, aqui, para a gente entender melhor, 1 metro tem 10 decímetros, que é igual a 100 centímetros, que é igual a 1000 milímetros. Então, aqui estão todos os padrões, né, que a gente precisa conhecer sobre medida de comprimento, certo? Então, vocês vão responder as perguntinhas lá embaixo. Quantos centímetros tem 1 metro? Né? Quando perguntar, você volta aqui, que é para aprender direitinho e ver de novo. Ok? Então, pessoal, vamos exercitar para a gente aprender um pouco mais, né? Aqui tudo sobre medida. O metro é uma unidade de medida de comprimento. É a unidade de medida de comprimento. Com ele podemos medir comprimento, a largura, a espessura de objetos, a altura de pessoas, etc. Então, veja alguns exemplos de objetos para medir. Metro articulado, trena, régua, fita métrica e o metro de madeira. Complete as frases usando o nome dos instrumentos acima. Letra A costureira usa A para tirar a medida das freguesas. Letra B, o aluno usa A na escola. Letra C, o vendedor usa O para medir o tecido. Letra D, o pedreiro usa A e O metro para medir o metro, né? Para as construções. O número 2. De novo, os instrumentos de medida. Escreva qual instrumento você usa para medir a altura, letra A altura da caixa de sapato, letra B, o comprimento do seu caderno, letra C, e letra D, o contorno da sua cintura. E aqui, utilizando a fita métrica, meça a altura dos seus familiares e escreva aqui nessa tabelinha, certo? As medidas que você encontrar. Então, você vai medir aí na sua casa, sua família e colocar aqui nessa tabelinha. Meça utilizando medidas não padronizadas, como a palma da mão, a mesa da cozinha. Você vai medir com a palma da sua mão a mesa da cozinha. Quantos palmos tem o comprimento da mesa? Quantos palmos tem a largura da mesa? Quantos palmos tem a altura da mesa, certo? A número 3, né? Tem uma girafinha aqui e a pergunta, será que meu pescoço é comprido? E aqui uma régua para medir, né? Com a ajuda de uma fita métrica, responda a seguinte questão. Quantos centímetros tem o seu pé?
E o seu braço? Quantos centímetros tem o seu lápis? Vamos usar metro articulado com os passos e palmos, né? Vai usar o palmo. Fique no canto da casa, né? Letra A. Fique no canto da casa, dê passos largos até chegar à outra parede da frente. Agora, responda. Quantos passos você precisou dar? Aí você vai escrever aqui. Quantos palmos no seu caderno? Dê sugestões de outras coisas que podemos medir ao seu comprimento. Medir o seu comprimento. Então, você vai escrever aqui embaixo outras coisas que nós podemos medir o comprimento, certo? E agora no nosso para casa, né? A fim de evitar diferenças nas medições, os comprimentos costumam ser padronizados. Observe a régua. Então, você vai observar a régua aqui, né? A medida do centímetro, certo? O tracinho destacado tem 1 centímetro de comprimento. Dividindo 1 centímetro em 10 partes iguais, obtemos o milímetro. Então, aqui, a parte menorzinha, né, da régua, nós temos o milímetro, os risquinhos menores, tá? E aqui, veja que 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, em 10 centímetros, quantos milímetros teremos? O uso da régua é muito importante, pois podemos medir utilizando as unidades mais comuns, o centímetro e o metro. Além da régua, que outros objetos posso usar para medir metro? Medir 1 metro. Então, você vai escrever aqui. Nós já falamos sobre isso. E agora aqui, ó, é com você. Você já observou os números que estão na sua régua? Cada um desses números representa a régua, que a régua representa na régua são centímetros, né? Então, na régua a gente tem centímetros. E aí você vai responder quantos centímetros tem a régua representada acima. Você vai assinalar aqui nos quadrinhos. 2. Quantos centímetros tem a sua régua? Você já usou uma fita métrica ou uma trena? Quantos centímetros tem uma fita métrica? E a trena? Quantos centímetros tem a fita métrica a mais que a régua? Então, isso aqui você vai fazer uma comparação, né, entre a fita métrica e a régua. E aqui, complete. 100 centímetros é o mesmo que 1. Aí aqui as palavrinhas estão ao lado para você dizer quem é que você vai colocar na resposta. Em quer dizer, centímetro quer dizer o quê? Aliás, desculpa, já até falei, né? SM quer dizer o quê? E M quer dizer o quê? O pontinho, pontinho de 1 metro é igual a meio metro. Meio metro é o mesmo que tantos centímetros. Então, você vai colocar aqui. Troque os desenhos por palavras e reescreva as frases. Muito legal esse aqui também. A, você vai ver o que ela está usando aqui, mede, né? Quem é essa pessoa e vai escrever a frase correta aqui ao lado. Ana usa o para medir o quê? Paulo mede com... E aqui, as usam para traçar. Pedro mede o quintal de sua para... Aí você vai completar tudinho. Tá bem legal essa tarefinha aqui, espero que vocês gostem. Muito divertido aprender sobre metro, centímetro e milímetro, né? E aí, qualquer coisa, volta ao vídeo para ver de novo, tá bom? Divirtam-se aí, crianças!